Olá pessoal, boa tarde. Bem-vindos aqui a mais um webinar do Embarcados. Hoje nós contamos com o apoio da ST e vocês vão ter a apresentação do Rogério Bueno sobre fontes chaveadas. Ele vai apresentar hoje o webinar chamado Desmistificando Projetos de Fontes Chaveadas. O objetivo do webinar é possibilitar que os engenheiros com pouca familiaridade com eletrônica de potência desenvolvam fontes chaveadas, né? Durante o webinar, ele vai apresentar os seguintes tópicos: topologias de conversores AC/DC, conceitos de dimensionamento de magnéticos, uso de ferramentas de simulação, parâmetros críticos de projeto, dicas de layout, e ele vai mostrar na prática quais os melhores componentes para usar, né, dependendo das necessidades de projeto. Eu dei uma olhada na apresentação e ela está bem legal. Gostaria de agradecer a ST pelo apoio aqui do webinar. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tem já 136 pessoas na sala. Tudo certo? Vamos lá? Tá joia. Obrigado, pessoal. Eu vou chamar agora a sala, então, o Rogério. Olá, Rogério. Boa tarde. Liga o microfone aí. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos. E nós esperamos que esse webinar seja bastante proveitoso para todos vocês. É um tema de hardware, é um tema bastante interessante e a gente espera aí que colabore com o trabalho de todos vocês. Tá joia. Vamos lá, Rogério. Então vamos lá, pessoal. Uma breve introdução. Primeiramente agradecer o time do Embarcados pela oportunidade. Vamos lá. Meu nome é Rogério, eu trabalho na ST. Eu sou graduado em Engenharia Elétrica pela Escola de Engenharia Mauá, em 2002. Sou formado também em técnico eletrônico no ano de 95. Já tenho uma longa data aí de experiência na parte de eletrônica. Depois disso, em meados de 2007, eu fiz pós-graduação em inovação de indústrias de inovação de alta tecnologia, né? E a partir de 2012 eu me juntei aí ao grupo da ST, o time da ST aqui no Brasil, e eu sou responsável pelos produtos de conversão de energia dentro da ST, tá? Minha experiência, eu trabalhei mais de 16 anos no desenvolvimento de conversores eletrônicos, num grande fabricante de no-breaks, estabilizadores aqui no Brasil. Tive a oportunidade de trabalhar com profissionais fantásticos, que muitos dos insights que a gente vai conversar aqui são frutos desses anos de experiência com um time bastante capacitado. E é isso, pessoal. Eletrônica é uma das minhas paixões. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês esse tema de fontes chaveadas, que é um tema bastante interessante no nosso mercado brasileiro. Eu acompanho bem o mercado há anos e sempre é um tema recorrente e tem uma carência muito grande de profissionais que são capacitados a fazer o projeto, consigam fazer o debug de placa, entender problema, projetos de transformadores, a parte dos passivos, enfim. E o intuito hoje, pessoal, é passar da teoria do básico, tipos das topologias, como funciona cada um dos conversores e como endereçar cada um desses projetos. Tá? Em geral, a gente vai ter em torno de 1 hora para discussão e no final a gente vai ter aí espaço para as questões e eu vou ficar muito feliz em poder colaborar aí com vocês, com as perguntas de vocês, enfim. Tá? E é isso aí, pessoal. Vamos agora para... Eu vou desligar a câmera aqui e vamos começar com o treinamento. Tá? Então vamos lá, nossa agenda de hoje, pessoal. Vamos falar um pouquinho do mercado de fontes, topologias, como implementar as fontes chaveadas, quais são as ferramentas de simulação disponíveis, um tópico bem interessante que é a parte de dicas de projeto, tá? E por último, as perguntas, tá? Então vamos lá. Vamos começar, pessoal. Aonde que a gente pode trabalhar com fontes chaveadas?
basicamente hoje em todas as aplicações, desde o mercado industrial, indo até o mercado automotivo, indo de projetos extremamente simples até projetos complexos, todos eles, fontes chaveadas podem ser aplicados. Então, hoje, é um tema que poucas pessoas acabam tendo domínio, tá? É um tema que não é o core da aplicação em geral, a grande preocupação é a parte do sistema digital, mas a fonte chaveada sempre é um tema relevante e sempre carece de pessoas capacitadas, tá? Vamos lá, falando um pouquinho agora, pessoal, da parte do que está acontecendo com o mercado, tá? Esse é um ponto bem legal aqui para a gente começar a nossa discussão, tá? À esquerda de vocês aqui, pessoal, a gente tem o mundo analógico, tá? O mundo analógico é o que prevalece hoje em dia, onde o que a gente vai ter? Vai ter um sistema de potência. Aqui é um conversor do tipo boost, mas isso daqui poderia ser um conversor do tipo buck, poderia ser uma meia ponte, enfim. Tem um sistema de potência, tá? Que precisa ser controlado, tá? Esses controladores de mercado há mais de 30 anos são controladores do tipo analógicos, tá? Esses controladores dominantes do mercado funcionam relativamente bem, tá? Ano após ano, são implementados novos features nesses controladores, deixando eles cada vez mais robustos. Entretanto, existe uma tendência muito grande para a parte de digitalização dos conversores, tá? Que é o lado direito da tela de vocês. Para a digitalização dos conversores, e até entra agora, existe uma sinergia aí entre a parte de potência e a parte de digital, onde o controle está sendo tomado pelos microcontroladores, tá? Então, hoje, com uma capacidade maior de processamento, com os custos de semicondutores em geral se tornando cada vez mais interessantes, hoje, em alguns sistemas, em algumas situações onde a eficiência em toda a faixa de operação é importante, os sistemas digitais estão ganhando cada vez mais corpo, tá? Dois exemplos que a gente tem aí que a gente pode implementar fontes digitais, tá? A ST tem uma linha de microcontroladores da família STM32F334, que foi desenhado para a parte de conversão de energia. Tem um timer de altíssima resolução, então a gente está falando uma resolução aí de picosegundos, tá? E uma outra opção, para aqueles que não querem ter muito trabalho em termos de digitalizar código, quer trabalhar mais em termos de aplicação como um todo, a ST também tem uma família que se chama ST-NRG, ST Energy. Basicamente, ele é um microcontrolador com uma máquina de estados interna. Isso possibilita que você consiga digitalizar uma determinada planta, um determinado sistema de potência, tá? Simplesmente trabalhando de forma gráfica na máquina de estados. Esse pode ser um tema de um novo treinamento, mas é só para mostrar para vocês o que está acontecendo em termos de mercado, tá? De novo, o mundo analógico continua extremamente forte. Tá? As implementações com a parte analógica continuam presentes, sim, mais de 90% das aplicações, mas as aplicações digitais estão ganhando corpo cada vez mais. Tá? Vamos para o próximo slide, pessoal. O que a gente vai ter aqui? Vamos começar agora a olhar o circuito de uma fonte chaveada. Tá? Então, em termos sistêmicos, de uma forma bem macro, vamos olhar os principais componentes. Eu vou ter uma entrada de alimentação não regulada. Nessa representação aqui, a gente vai ter uma entrada AC, tá? Essa entrada AC pode ser os 110 volts da sua casa, 220. Essa tensão varia de um valor mínimo até um valor máximo. Enfim, eu tenho um valor aqui de tensão de entrada não regulado. E no final das contas, eu preciso gerar um valor regulado na minha saída. Tá?
E para conseguir que eu gere esse tipo de função de transferência, eu emprego os conversores chaveados. Tá? A fonte chaveada é um conversor chaveado. Tá? O que a gente vai ter das aplicações clássicas? Um retificador na entrada, tá? Constituído de uma ponte retificadora, mais um capacitor. A gente vai falar em detalhes de todas essas porções, é mais para dar uma visão macro. A gente vai ter aqui algum CI para fazer o controle dessa fonte. O que seria o controle dessa fonte? O quanto eu vou jogar de energia da entrada para a saída, de forma a manter a minha saída regulada. Tá? Esse daqui vai ser objeto de um estudo nosso. Tá? Um outro ponto importante, eu preciso ter alguns clampings na eletrônica. Esse vai ser um tema aqui bem interessante na parte de flyback nos próximos slides. E para fazer essa regulação, pessoal, o que a gente vai precisar? Tá? Olhar a saída. É a famosa realimentação. Então, como que é feito isso num conversor do tipo flyback? Eu meço a tensão de saída através de um divisor resistivo. Eu entro esse sinal num bloquinho que a gente vai chamar aqui de CV Controller. Vamos em detalhes como que é implementado, o que é importante. Tá? E dependendo da aplicação, eu mando essa informação de forma isolada através de um optoacoplador ou simplesmente jogo essa informação direto para o controlador propriamente dito. Tá? Então, esse é o jeitão da coisa. Tá? E, logicamente, no secundário eu vou ter que ter uma retificação, porque essa fonte ela vai ter microciclos de chaveamento. Esses microciclos vão jogar energia para o circuito do secundário, e esse circuito do secundário terá que gerar uma tensão estabilizada em cima desse capacitor aqui, que é o capacitor de saída. Agora vamos em detalhes nos próximos slides. Vamos começar agora, pessoal, com a topologia do tipo buck, que seria o nosso abaixador de tensão. A gente vai tratar nessa apresentação das duas topologias largamente implementadas no mercado. Uma delas é a buck e a próxima é o flyback. Tá? Então vamos lá. O buck, como que ele funciona aqui, pessoal? Se a gente olhar do lado esquerdo de vocês, existe a representação do sistema. Opa, dá um clear aqui. Do sistema completo. Tá? O que ele vai ter aqui, pessoal? Uma ponte retificadora, um capacitor de alta tensão para minimizar o ripple proveniente dessa retificação. Tá? É o C-in no esquema de vocês. Tá? Eu vou ter uma chave representada por SW. Tá? Eu vou ter um diodo D1, um indutor L1 e um capacitor de saída. E, logicamente, eu vou colocar minha carga aqui, que pode ser tua plaquinha de microcontrolador, pode ser seu motor, enfim. É a sua carga, que pode ser N tipos de cargas existentes no mercado. Tá? Como que esse conversor funciona? A gente vai ter dois ciclos aqui, pessoal. Tá? O ciclo de on da chave e o ciclo de off da chave, representado à direita. Tá? Quem que vai controlar esse ciclo de on e esse ciclo de off? É o controlador que vai aplicar o sinal PWM nessa chave. Nos próximos slides vamos mostrar as técnicas de implementação, pode ser por maior largura de pulso, pode ser modulação por frequência, enfim, existe uma série de técnicas de modulação que a gente vai ver posteriormente. Tá? Mas vamos ver os dois ciclos aqui, de uma forma bem simples, pessoal. Quando a chave SW está ligada, a tensão proveniente da entrada vai ser aplicada diretamente no indutor L1. Essa tensão aplicada no indutor L1, tá, vai fazer com que exista uma rampa de corrente no ciclo de ON. Tá? Então a corrente começa a subir quando essa chave está ligada através da indutância L1. E o que limita essa subida de corrente?
exatamente o valor da indutância L1 e do tempo que essa chave estará ligada. Tá? Essa chave ligada, passando corrente pelo indutor L1, carrega o capacitor Cout. Tá? Esse capacitor é carregado. Então, existe um fluxo de corrente da entrada para o capacitor Cout. Tá? E aí, o que vai acontecer? Quando o controlador entender que está no final do ciclo de ON da chave, ele vai desligar a chave. Quando a chave é desligada, o que vai acontecer com a indutância L1, pessoal? A corrente está nesse sentido aqui da flechinha, tá? Quando a chave abre, essa corrente que estava vindo através do capacitor Cin vai agora fluir através do L1, Cout e D1. Então, o que acontece, pessoal? Esse diodo D1 aqui, ele é um diodo importante para que a corrente flua no ciclo de off quando a chave está ligada, mantendo a corrente no indutor L1. Tá? Vamos de uma forma mais gráfica no próximo slide. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Vamos lá, mesmo circuitinho do Buck, tá? Primeira fase aqui, ó, on phase. A chave ligou, tá? Eu vou ter a corrente circulando no transistor Q1 e vamos dar uma olhada aqui, pessoal, na corrente do L1. A corrente ela começa a subir, essa forma de onda verde aqui, e L1 na flechinha, a corrente começa a subir. Lembrando que, pessoal, o que controla essa taxa de variação de corrente é um parâmetro importantíssimo. Eu estou repetindo isso porque esse é um parâmetro chave em projetos de fonte chaveada. O que vai controlar essa rampa, pessoal? O valor da indutância. Então, esse é um parâmetro importante, descobrir qual indutor é mais apropriado. E o tempo de ON. O tempo de ON será dado pelo controlador empregado na sua fonte. Vamos agora, pessoal, para o ciclo de OFF da chave. No ciclo de OFF da chave, nós teremos a corrente continuando a fluir pelo indutor L1. Então, seria essa forma de onda aqui, pessoal. Então, seria esse momento aqui, ó, bem no pico da onda. Tá? Então, no indutor, só lembrando, pessoal, da parte básica de eletromagnetismo, nunca existe descontinuidade de corrente em uma indutância. E aqui também é verdade. Veja que no ciclo de ON a corrente subiu e quando a chave abriu, a corrente partiu do valor inicial, que era o valor mais alto. E então, essa corrente começa a ser descarregada através do diodo D1. Tá? Terceiro ciclo, pessoal. Vamos imaginar que a corrente no indutor chegou a zero. O indutor descarregou. Isso vai ser característico de dois tipos de sistemas que a gente vai conversar, que é o sistema de modo descontínuo e modo contínuo. Mas, enfim, vamos olhar aqui o que acontece quando a corrente zera. Deixa eu achar aqui, ó, ponta aqui. Quando a corrente zera no indutor, existe, tá, uma oscilação no diodo D1 proveniente da ressonância entre o L1 e o C2. Tá? Então, essas formas de ondas aqui, pessoal, são extremamente ilustrativas de qualquer conversor do tipo Buck que vocês forem implementar no mercado. Então, mensagens chaves aqui, pessoal, desse slide. Topologia Buck. Quando eu tenho o ON da chave, eu vou carregar o indutor, a corrente vai subir em cima do indutor, essa corrente está circulando a partir do transistor Q1 para a indutância L1. Quando essa chave é desligada no ciclo de OFF, teremos essa corrente circulando agora entre o L1, C2 e D1. Tá?
E por último, teremos uma fase de oscilação na tensão no diodo. Isso não é na tensão de saída, pessoal. No diodo D1, nesse nó aqui. Tá? Então esse é o ponto básico do buck. Discutiremos em diversos detalhes aqui os pormenores dessa implementação, mas esse é o básico que eu julgo que seja o mais importante para a gente começar o nosso projeto. Tá? Quais são os problemas aqui, pessoal? Então vamos começar agora vamos para o mundo real. Tá? Primeiro ponto, essa chave Q1, ela não está ligada no 0 volt da fonte. Então existe um desafio, tá, de eu manter a referência dessa chave e acioná-la através do controlador. Tá? Então existe o primeiro ponto o 0 volt da chave não está relacionado ao 0 volt da fonte. Tá? Com isso, o controlador vai ter que fazer o feedback, o segundo slide que eu mostrei para vocês, através de um espelho de tensão do indutor L1 para o capacitor C3. Então, nesse tipo de implementação, a regulação da tensão de saída não é tão boa. O que eu quero dizer é que a regulação não é tão boa. A regulação de saída não consegue atingir níveis de 0,1%, 0,2%. Tá? Tipicamente, esse valor aí varia em torno de 1% nas implementações aí que a gente vê no mercado. Tá? Outro ponto importante, pessoal, tá? Nesse tipo de implementação, sempre eu tenho que manter em paralelo com a saída no capacitor C2 um pequeno resistor que a gente chama de bleeder. Tá? Esse resistor de bleeder vai manter a estabilidade da fonte. Por quê? Lembrando, pessoal, que essa topologia aqui, buck, eu comentei com vocês que a gente pode fazer uma conversão a partir da rede elétrica, retificando a rede elétrica para a tensão de saída. Vamos colocar isso em números. A gente vai ter aqui um link CC, aqui, se a entrada for, vamos chutar 127 volts AC, a gente vai ter um link CC aqui em torno de 200 volts, tá? Uma tensão CC de 200 volts, e eu vou fazer a conversão aqui para a saída para, sei lá, 5 volts. Então, eu tenho uma variação entre entrada e saída muito grande, causando com que o ciclo ativo, que é a relação entre o tempo on e o tempo off da chave, seja extremamente pequeno. Então, topologia do tipo buck sempre opera com baixo duty cycle. Tá? Isso para sistemas AC/DC. Então, sempre um tempo de on bem pequenininho vai existir, e nesse tempo de on eu tenho que transferir toda a energia da entrada para sair. Segundo ponto que eu queria comentar aqui com vocês, pessoal, extremamente importante. Tá? Diodo. Que diodo que eu coloco aqui no D1? Vou fazer meu projeto de fonte e eu preciso escolher esse diodo. Tá? Posso usar um diodo retificador simples, um N4007? Dificilmente. Tá? E eu vou explicar por quê. Esse diodo aqui, pessoal, o que acontece? Vamos lembrar lá da teoria. Tá? No ciclo de on, a corrente passa do indutor L1 para o capacitor C2, certo? Esse é o tempo de on. Quando eu tenho o ciclo de off, essa corrente circula através do D1. Tudo bem? E aí o que vai acontecer, pessoal? Depois que acabar o ciclo de off, essa chave Q1 vai ligar novamente. Então o que vai acontecer aqui, pessoal? Vai aparecer uma tensão positiva nesse nó aqui, com relação a esse nó, enquanto esse diodo D1 está conduzindo. Então vamos lembrar, pessoal, se eu tenho num semicondutor tensão e corrente simultaneamente, eu tenho uma alta dissipação no componente. Tá? Como que eu evito isso? Tá? E os fabricantes de semicondutores já
tem a solução para esse tipo de arquitetura? Eu uso diodos rápidos, tá? Com o tempo de recuperação reversa, que é o tempo que ele vai manter essa chave ligada, que ele vai manter o diodo conduzindo quando tiver uma tensão aplicada nesse nó. Essa recuperação vai ser extremamente lenta. Então, o diodo vai bloquear de uma forma mais rápida. Esse tempo é o famoso TRR no datasheet dos componentes. Então, quando a gente for empregar um diodo numa arquitetura do tipo buck, precisamos escolher diodos com o tempo de TRR baixo. Tá? O que acontece, pessoal? Esse tempo aqui é representado por esse gráfico, tá? Isso daqui vai ter no datasheet de qualquer fabricante, tá? Aqui é uma representação de diversas tecnologias. O diodo mais rápido que a gente tem hoje é o diodo Silicon Carbide. Depois nós temos diodos ultrafast, tá? E a gente vai discutir isso posteriormente, como fazer esse dimensionamento do diodo, enfim. Então a mensagem nesse slide é: a escolha do diodo numa arquitetura do tipo buck é extremamente importante. Não usem diodos standard para essa aplicação. Um exemplo, o famoso diodo, um N4007. Tá? Próximo slide, pessoal. Vamos falar um pouquinho do indutor. Esse é um ponto também extremamente importante no projeto da fonte. Tá? Aqui a gente colocou um exemplo, tá, do indutor. Tá? Alguns pontos importantes aqui que vocês precisam tomar muito cuidado no projeto. Tá? E temos uma ferramenta que a gente vai discutir, que vai te ajudar, mas esse slide aqui é interessante para entender a teoria da escolha do indutor. Então vamos lá. Primeiro ponto importante, pessoal. A corrente máxima que o indutor vai ser submetido não é a corrente média da saída. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Fiz um projeto de uma fonte 5 volts 1 ampere e escolhi o indutor que aguenta 1 ampere de corrente. Liguei na aplicação, ele não funciona. Por que ele não funciona? Para eu regular uma corrente média de 1 ampere na saída, como eu tenho um ripple na corrente, a gente viu nos slides anteriores, isso vai fazer com que a corrente máxima que esse indutor seja submetido seja superior à corrente média. Então, esse parâmetro importantíssimo, a ferramenta de simulação vai ajudar vocês, mas quando for fazer um projeto, a corrente que vai aparecer aqui no datasheet, cada fabricante de indutor especifica de um jeito, mas vamos tratar isso como a corrente máxima, tá? Essa é a corrente de pico, não é a corrente média. Outro parâmetro importante para vocês, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu limpar a tela. Esse gráfico aqui, ó. A indutância, tá, de qualquer tipo de indutor, independente se o núcleo for ferrite, for um soft material, enfim, ele sempre existe um perfil de quanto que esse dispositivo consegue suportar de indutância em função da corrente. Então, o que a gente vê aqui, ó? Se eu subir a corrente no indutor, vou imaginar aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, para 200 mA, esse indutor tem a indutância nominal. Só que para 0,8 amperes, eu tenho uma indutância menor do que o valor inicial. E isso é comum para todos os magnéticos. Então, é um ponto importante no projeto, porque você fez o projeto teórico e você estava imaginando que o indutor tinha uma indutância L0, e, na verdade, ele tem uma indutância L1, porque a corrente é diferente. Então, esse é um ponto bem importante, pessoal. A ferramenta ajuda muito na seleção, mas para vocês, como projetistas, vocês precisam ter isso muito claro, como que é feito esse projeto. Tá? Então, vamos lá. Vamos para o flyback agora, pessoal. A segunda arquitetura bastante usada no mercado.
ouso dizer que é a mais utilizada. E vamos lá, vamos entender quais são os ciclos de operação de um conversor do tipo flyback. Tá? Vamos para o ciclo de on. No ciclo de on, pessoal, o que vai acontecer numa arquitetura flyback? Na arquitetura flyback eu tenho um capacitor de entrada, um capacitor de alta tensão, eu tenho uma chave, essa chave pode ser um IGBT, pode ser um MOSFET, a gente vai discutir isso posteriormente. Eu tenho um elemento com 2 enrolamentos aqui que a gente vai discutir, e eu vou ter um diodo de saída e o capacitor de saída. Tá, então vamos lá. Primeiro ciclo, pessoal. Ciclo de on. Quando eu ligar a chave Q1, a corrente vai fluir entre o enrolamento primário, a chave Q1, e a corrente flui para a entrada, tipicamente para o capacitor de entrada. Nesse instante, pessoal, dá uma olhada aqui na polaridade desse indutor aqui, desse transformador. Vamos chamar ele de transformador aqui. Ó. Eu vou ter mais e eu vou ter mais. Nesse ciclo, pessoal, o que vai acontecer com o diodo D1? Como a tensão é negativa no anodo do D1, o diodo D1 está bloqueado. Então, nesse momento, não circula corrente no secundário. Tá? Então, vamos lá. Segundo ciclo, o ciclo de off, pessoal. A chave Q1 é desligada. Aqui a gente representou essa chave sendo aberta do circuito, tá? O que vai acontecer? A corrente que estava circulando no enrolamento primário, agora ela vai circular pelo secundário. Porque na hora que eu abrir esse indutor, ele vai trocar a polaridade do enrolamento secundário e vai transferir a corrente para o capacitor através do diodo D1 para o capacitor C2 e então vai carregar o capacitor C2. O que a gente enxerga aqui no gráfico, pessoal? Tá? A corrente no diodo no primeiro ciclo era 0. Quando eu abri a chave, a corrente foi para um valor máximo. E aí vem a primeira pergunta. Rogério, você acabou de falar no slide anterior que não existe variação instantânea de corrente em magnéticos. E é exatamente o que acontece aqui, pessoal. Se a gente olhar esse indutor, porque esse elemento magnético aqui é um indutor e não é um transformador, porque ele não transfere energia simultaneamente, ele armazena e solta, o que vai acontecer? No ciclo de on, a corrente subiu no primário. O que eu estou mostrando para vocês aqui é a corrente no primário, nesse enrolamento aqui. Quando a chave abriu, o que aconteceu, pessoal? A corrente que estava circulando nesse ponto, como esses dois enrolamentos são acoplados, ela começou a circular para o secundário. E é a corrente que a gente vê nesse instante aqui, pessoal. Então, como que funciona um conversor do tipo flyback? Eu armazeno energia no enrolamento primário. No ciclo de off da chave, eu jogo essa energia para o capacitor C2 através do enrolamento secundário. Esse é o princípio de troca de energia de um conversor do tipo flyback. E qual pode ser um terceiro tipo de operação desse conversor? Que a gente chama de oscillation phase. Tá? Esse oscillation phase é quando toda a energia que estava armazenada do primário já foi transferida para o secundário e essa corrente zerou. Nesse momento, existe uma oscilação nesse ponto aqui do transformador. Tá? Então, é o ciclo de oscilação. Essa oscilação aqui a gente vai conversar um pouquinho. Vou dar um clear na tela aqui. Tá? Essa oscilação aqui é esse fenômeno que aparece na forma de onda à esquerda de vocês. Tá? Essa oscilação, pessoal, ela é fruto, tá, da indutância do primário com a capacitância da chave que eu vou colocar aqui no primário.
Depois a gente vai em detalhes, para quem tiver mais interesse, quiser entender esse fenômeno com mais detalhes, eu vou passar toda a referência teórica para vocês. Outro ponto que eu queria ressaltar com vocês, quando a chave passa do estado de ligado para desligado, essa transição ela não é tão suave como eu mostrei anteriormente para vocês. Existe uma oscilação. Essa oscilação é extremamente importante e a gente vai investigar ela aí nos próximos slides, tá? Então, vou limpar a tela. Vamos para o próximo slide, tá? Agora vamos falar aqui, pessoal, de 3 formas diferentes que eu posso fazer o controle, tá? O controlador que a gente vai trabalhar em geral nos conversores flyback, ele opera no modo descontínuo, tá? Alguns no modo ressonante, outros no modo contínuo. Pode ser que o mesmo conversor opere em modo descontínuo em determinada região e contínuo na outra. A gente vai tratar disso também. Qual que é o ponto que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Terminologia. O importante aqui é a terminologia para a gente trabalhar nos próximos slides. Modo descontínuo, pessoal. DCM. O que acontece? A corrente, sempre a corrente, ela é zerada no conversor. Então, e não existe um momento onde eu mantenho a circulação de corrente entre o primeiro. Existe uma corrente ainda remanescente no primário que será transferida para o secundário. Qual que é o modo quase ressonante, pessoal? Eu vou trabalhar nesse modo quase ressonante para que eu consiga minimizar os problemas de chaveamento da fonte e aumentar a eficiência, tá? E por último, o modo contínuo, tá? É quando, tá? Quando eu termino o ciclo de chaveamento, esse ponto aqui que eu vou mostrar para vocês, ainda existe uma corrente residual na saída. Então, quando eu ligar a chave no primário, o meu diodo de saída ainda estará conduzindo corrente, tá? Qual é o problema disso, pessoal? Todas essas comutações são extremamente severas. A gente chama de hard switching. Então, um grande problema desse tipo de arquitetura é em termos de EMI, tá? Então, vamos para os detalhes de cada uma dessas modulações nos próximos slides. Um ponto importante aqui, pessoal. Indutância de dispersão, tá? Quando a gente tratou da comutação da chave, eu mostrei para vocês que existia um overvoltage na chave quando eu desligava o transistor, tá? Esse tipo de oscilação aqui é extremamente danoso porque essa tensão aqui vai estar aplicada diretamente no MOSFET. E como sabemos, o MOSFET, quando ele passa da tensão máxima de operação dele, ele sofre avarias, tá? Então, esse tipo de overvoltage é causada por um efeito que chama indutância de dispersão. O que é isso, pessoal? O acoplamento do transformador do flyback, ele nunca será perfeito. Por quê? O nosso indutor do flyback, ou transformador do flyback, tá? Ele é montado no núcleo. Esse núcleo tem diversas espiras. Essas espiras estão espalhadas no carretel. Tem uma determinada resistência e tem uma determinada distância entre elas. Então, não são todas as linhas de fluxo que acabam acoplando no secundário. Esse fenômeno é a nossa indutância de dispersão, tá? Essa indutância de dispersão aqui é bem ruim porque ela consome parte da potência da fonte. Então, esse fenômeno, para quem tem interesse, é bem interessante as técnicas para se minimizar a indutância de dispersão, e um dos exemplos está nos próximos slides. Então, vamos lá. Quando
nós temos a indutância de dispersão no transformador na vida real, o que vai acontecer, pessoal? A gente vai ter aqui, ó, no T2, isso daqui é nosso transformador ideal, com uma relação de espiras primário para secundário. E esse indutorzinho que aparece aqui é justamente o indutor, tá, de leakage que aparece. É a nossa indutância de dispersão. O que essa indutância de dispersão vai fazer aqui, pessoal? Justamente o overvoltage na chave. E esse overvoltage na chave é extremamente danoso. Como que a gente faz para resolver isso, pessoal? Não tem como minimizar, não tem como resolver, tem como minimizar. Através do uso de um circuito de clamping, que pode ser implementado através de um diodo, no nosso esquema aqui no diodo D2, e um Zener aqui, um TVS, um Zener, enfim, um dispositivo de clamping, tá? Que é o nosso D3. Então, o que vai fazer essa associação do D2 com o D3? Vai limitar a tensão do dreno do MOSFET com relação ao positivo da fonte, fazendo com que a fonte opere de forma segura, tá? Vamos lá, pessoal. Para quem tem interesse, para ter os valores de quanto que eu preciso dissipar nessa indutância de dispersão, etc. Na apresentação aqui a gente tem algumas fórmulas para ajudá-los a fazer o cálculo. Então vamos lá. No circuito de clamping, pessoal, temos duas técnicas. Tá? A técnica de usar um diodo mais um dispositivo de clamping, que eu comentei com vocês no slide anterior, tá? E uma outra técnica com resistor, capacitor e diodo, de forma com que eu vou amortecer o transiente. E aqui eu vou ceifar o transiente, tá? Qual é a melhor forma? Implementação. As duas têm pontos positivos e têm pontos negativos, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui, pessoal, nos pontos chaves aqui do Transil, tá? Eu vou ter uma tensão de clamping extremamente precisa. Então essa tensão de clamping vai ser função do valor do Transil, do diodo, do Zener que eu colocar nessa posição, tá? Em contrapartida, nós temos aqui na solução do RCD, algo muito simples, com resistorzinho, com capacitorzinho aqui, muito comum, muito fácil de se implementar, e a gente tem um problema aí bem grande que, imaginem o seguinte, pessoal, todo microciclo de chaveamento, esse conjuntinho aqui vai dissipar. Então, a implementação como um RCD é uma implementação dissipativa. Caso vocês estejam buscando soluções que esquentem menos, soluções menores, com menor tamanho, nem sempre essa é a melhor solução. A solução com o Transil é a solução mais adequada. Vamos lá. Como que a gente implementa a fonte? Como que a gente tira essas topologias, esse buck, esse flyback? Como que a gente faz isso aí no dia a dia, pessoal? No portfólio hoje da ST, existem diferentes implementações baseadas na potência do seu conversor. Então, ponto importante, fontes pequenas, pessoal. Até 25 watts, aí. Vamos colocar um limite de 25 watts. Topologia flyback atende muito bem, tá? Então o flyback, o buck mais limitado, até uns 3, 4 watts, atende muito bem. A partir desses 25 watts, temos outras topologias, como sendo uma entrada com PFC, com flyback, um PFC mais um LLC, mas esse não é o tema da nossa discussão hoje. Então vamos lá. Vamos focar agora, tá, na implementação do conversor flyback de potência baixa. A topologia aqui, pessoal, a gente já discutiu bastante.
Tá? Então isso daqui está claro, eu tenho entrada, eu tenho um sistema aqui de controle, eu tenho que ter um feedback, tá? E como que a gente pode trabalhar para implementar? A gente tem duas opções, ou a gente usa um controlador mais um MOSFET separado, ou integramos tudo isso dentro de uma pastilha única. Dentro da ST, os nossos produtos são da família chamada Viper Plus. Tá? Esse Viper Plus, a gente vai ter um controlador, que é aquele circuitinho que vai regular a largura de pulso, que vai dar inteligência no sistema, e eu vou ter dentro do mesmo package a parte de potência. Tá? Então, a princípio, é uma escolha interessante, porque você minimiza quantidade de componentes, etc. É algo bem interessante. E, além disso, permite com que implementemos proteções. Veja aqui, pessoal, dentro do Viper eu tenho proteção térmica, eu tenho um circuito para fazer startup, e um ponto bem importante, se não o mais importante para o mercado brasileiro. MOSFET interno com 800 volts. Lembrando que, pessoal, nossas tensões padronizadas aqui no Brasil são 110, 115, 127, 220, 240, e o nosso sistema de transmissão não é dos melhores do mundo. Então a gente é sujeito a diversas variações de tensão, tá? Algo que pode prejudicar bastante a confiabilidade da fonte. A ST, olhando bastante o mercado brasileiro e o mercado indiano, que sofrem do mesmo problema, decidiu implementar uma chave de 800 volts para ganhar confiabilidade. Próximo slide, pessoal, rapidinho. Tá. Família Viper. Tá. O que eu posso implementar com ele, pessoal? O nosso famoso buck, que a gente discutiu nos primeiros slides. Tá. O que eu posso implementar também? Uma topologia flyback com regulação com optoacoplador, que é a tela, que é a figura do meio. Tá. O slide vai ficar com vocês depois, vai ter o vídeo no canal do Embarcados, depois vocês podem com detalhes aí nas implementações. E por último, a gente pode implementar também um conversor do tipo flyback com feedback pelo primário. Então, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Não existe conexão de feedback da saída para o primário, mas mesmo assim, a gente consegue implementar um conversor de forma bastante confiável. Próximo slide. Esse é o slide que mostra o que vocês conseguem implementar em termos de fonte com a família Viper, tá? Com um conversor do tipo buck, pessoal. Eu consigo chegar até 500 mA na saída, isso de corrente média, tá? É uma faixa relativamente interessante, mas é limitada, tá? E se eu estiver falando de um conversor do tipo flyback, tá? Com uma entrada aí de 85 volts até 265 volts, eu consigo chegar até os 15 watts. Eu amplio bastante a faixa de potência, tá? E dentro desse portfólio aqui, nós temos diversos part numbers da ST, que conseguem fazer esta implementação, tá? Eu vou só dar um highlight aqui para vocês nessa família do Viper 06, Viper 16. Essa família é o nosso Coringa. Ele implementa um buck, um flyback, N topologias extremamente simples, e além disso, um part number específico tem a tensão de breakdown do MOSFET em 1050 volts. Próximo slide. O que vocês terão de ferramenta da ST? Diversos application notes para conversores buck, conversores flyback, tá? Exemplos de implementação, tá? Para quem gosta de trabalhar com PSpice, modelos PSpice, tá? E o nosso eDesign, tá? Uma ferramenta bem interessante que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? E um ponto bem legal para vocês usarem as referências do ST, que estão no nosso site, em muitas das placas, nós fazemos diversos testes. E esse daqui eu queria dar um highlight para vocês,
que a gente tem aqui, ó, o espectro de EMI de uma fontezinha baseada no Viper. Então aqui eu já tenho as envoltórias das normas, tá? O resultado prático. Então vocês podem usar nossas placas como uma bela referência aí para o dia a dia de vocês, saber se vocês estão no caminho certo ou não. Vamos imaginar agora uma potência intermediária entre 25 e 75 watts. Como que a gente pode trabalhar? Como que seria a implementação? Tá. Vamos falar do nosso controlador, o STCH03. Tá. Esse é um controlador, tá? Modo quase ressonante. Aqui a gente vai explorar esse tema, onde você pode implementar uma fonte do tipo flyback, essa arquitetura que é bem conhecida agora de vocês, usando um CI bem simplesinho, tá? Apenas 8 pinos, com uma série de proteções, extremamente legal, só que o MOSFET é externo, pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. Então eu vou ter um controlador, tá? Que vai te dar a flexibilidade aí de você colocar o MOSFET que você quiser por fora para aumentar a potência, tá? Os detalhes de cada um dos pinos a gente vai ver nos próximos slides e eu vou acelerar um pouquinho aqui para a gente cobrir todo o tema. Esse slide bacana para a gente entender o porquê que a topologia quase ressonante é importante, pessoal. Vamos lá. Quase ressonante. Projetos novos, tá? Sugiro vocês fortemente avaliarem a topologia quase ressonante, porque é uma topologia que te permite reduzir muito o custo da sua fonte chaveada para a mesma implementação usando comparado com uma fonte de frequência fixa. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Isso aqui é a forma de onda entre drain e source do MOSFET, tá? Vamos imaginar o primeiro caso aqui, ó, tá? Eu vou ligar a chave está desligada, a tensão do MOSFET é alta, e eu vou pegar e vou ligar a chave. Na hora que eu ligo a chave, pessoal, a tensão vai do valor máximo para 0, tá? Que é a condução da chave. Nesse momento, pessoal, eu vou ter uma transição de alto para baixo, lembrando que todo MOSFET tem um capacitor na saída dele, intrínseco, isso faz parte da difusão do MOS, tá? E esse capacitor vai ser descarregado. Esse capacitor tem uma determinada energia. Se eu sair, por exemplo, aqui, ó, de 500 volts para 0, eu vou ter uma dissipação aqui, pessoal, nesse exemplo, de 0,75 watts. Tá? Isso é muito, isso é pouco. Vamos fazer o comparativo. Se eu esperar, pessoal, a oscilação da forma de onda, lembrando que a terceira etapa de funcionamento do flyback que a gente falou nos primeiros slides, onde eu tenho o período que ele vai oscilar, se eu aproveitar esse momento da oscilação e eu ligar a chave quando a tensão tiver, por exemplo, em 300 volts, a dissipação da chave vai para 0,27 watts. Então eu vou deixar de jogar fora aqui, ó, 0,75, eu vou para 0,27. Agora vamos imaginar o seguinte, pessoal. Vamos ligar a chave no momento de mínimo. Vamos esperar chegar aqui no vale da tensão de drain source. Se eu ligar nessa tensão de vale, eu tenho apenas 30 miliwatts. Então eu vou ter mesma fonte, mesmos componentes, mesma frequência de chaveamento, com perda saindo de 0,75, que é o clássico, frequência fixa, para 30 miliwatts, pessoal. Não é alguma coisa extremamente interessante, chama atenção, reduz tamanho, reduz custo, bem legal, sugiro vocês a considerar nos próximos projetos. Então vamos lá, como funciona o STCH03? Tem um pino de high voltage, confiem em mim, pessoal, eu ligo esse pino diretamente na tensão, na alta tensão. Então isso é muito legal. Reduz BOM, simplifica o projeto, porque eu ligo o chip diretamente através desse pino de high voltage. Tá? Bem legal. Segundo ponto. Pino de ZCD, pessoal. Lembra no slide, 2 slides atrás, que eu falei para você que a gente tem que saber que hora que a gente vai ligar o MOSFET? Então, eu vou ligar
olhando a tensão em cima desse enrolamento auxiliar aqui. Então esse pininho de ZCD serve para eu saber qual é o melhor horário para ligar o MOSFET. Vamos limpar. Próximo ponto, pessoal, o GND, tá? Tem o pino de feedback. O pino de feedback, pessoal, o que é isso? Eu vou ter uma malha que eu vou ler a tensão de saída, vou jogar informação para a entrada, através de um optocoplador aqui nesse exemplo, para que eu consiga regular a fonte. Tá? É o pino de feedback. O que mais que a gente vai ter aqui? Tem o pino de sense. Tá? Esse pino de sense ele vai medir a corrente em cima da chave, de forma a ter uma proteção ciclo a ciclo de sobrecorrente. Que mais a gente vai ter aqui? O pino de gate driver, tá? Então, vai ter um pininho aqui que vai acionar a chave, tá? Basicamente é o buffer que vai acionar a chave. É um gate driver bastante interessante que tem aqui dentro, consegue acionar MOSFETs relativamente grandes. E por último, eu tenho o pino de VDD, tá? Esse pino de VDD é legal, porque dependendo da faixa de operação do STCH03, nós podemos mudar esse valor on the fly. Tá? Eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. Alguns slides interessantes aqui das formas de operação do STCH03. Tá? Temos aqui a curva de tensão de saída por corrente de saída. Tá? Essa primeira faixa aqui, ó, é a faixa que a gente chama de CV, que é a faixa de constant voltage. Tá? Então, eu mantenho uma tensão fixa até uma determinada corrente máxima de saída. Quando chegar nesse valor aqui, que é determinado por esse valorzinho desse resistor aqui, eu vou manter essa fonte em modo CC, Constant Current. Só que, nesse momento, para manter a tensão constante, eu mudo a tensão de saída. Isso daqui o que é bastante legal para LED driver, por exemplo, que na parte de LED driver eu quero manter a tensão, a corrente de saída constante, tá? Deixa eu passar aqui mais rapidinho, porque nós estamos com o tempo apertado. Qual outro ponto aqui, pessoal? Nós temos quais são os componentes que eu vou fazer a malha de CV. Justamente os componentes que eu estou olhando a tensão de saída e estou mandando a informação de feedback, desculpa, para cá, a informação de feedback para o pino FB, tá? Através do optocoplador. Para a parte CC, pessoal, para manter a corrente constante, quem influencia, pessoal? Basicamente, o resistor de shunt e a relação de transformação do seu indutor acoplado, tá? Outro ponto importante. Esse é um dos modos mais legais dessa fonte, que ela é uma fonte inteligente, que ela muda a operação conforme a potência de saída. Vamos imaginar que nós estamos trabalhando aqui, ó, nessa faixa, que é uma faixa de corrente alta. Eu tenho a forma de onda bonitinha, chegou perto do vale, eu ligo a chave. E isso ciclicamente, tá? Então isso aqui é tranquilo, beleza, não tem nenhum segredo. Para o próximo slide, pessoal. Vamos trabalhar numa corrente intermediária. Vamos imaginar aqui que a corrente não seja a corrente máxima da saída, tá? O que vai acontecer? O conversor ele vai pular o vale, tá? O primeiro vale, e vai chavear no segundo vale, porque eu vou reduzir ligeiramente a frequência de chaveamento. Tá? Esse gráfico é a frequência de chaveamento versus potência de saída. Então, o primeiro ponto aqui, pessoal, essa fonte, no modo ressonante, varia a frequência, porque nesse momento ele vai escolher o melhor ponto de operação da fonte. E por último, pessoal, se eu estiver operando aqui, ó, com uma corrente bem pequenininha, o que acontece? Eu não preciso ficar jogando energia para a saída. Então, o que eu faço? Chaveio, faço o ciclo de chaveamento, ele vai oscilar, e eu vou demorar bastante para chavear de novo. Eu não preciso ficar chaveando, jogar energia fora se a saída não precisa.
Então, esse conversor é bem interessante porque ele muda de operação conforme a saída. Tá? Outro ponto, tá? De forma a minimizar o custo do filtro de EMI que fica na entrada da fonte, tá? Implementamos uma técnica chamada de jittering. O que essa técnica faz, pessoal? Em torno da frequência de chaveamento, eu começo a mudar ligeiramente a frequência para cima e para baixo, tá? Fazendo com que eu espalhe a raia de energia do chaveamento. E isso reduz o custo do filtro de EMI. Aqui as equações de como calcular cada um dos resistores. Esse ponto aqui é importante, tá? Mas eu vou reforçar nesse slide esse ponto, o feed forward compensation. Essa é uma técnica bem interessante, onde se existir uma variação muito grande da tensão nesse pino, significa que a entrada mudou de uma forma muito brusca. Então, o controlador ele atua de forma preditiva para melhorar a resposta dinâmica. Então, essa, apesar de ser uma fonte com um controlador de 8 pinos, extremamente simples, ele tem uma performance bem interessante. Essa é a malha de feed forward, tá? Aqui são as outras equações, eu vou passar isso aqui mais rápido. Outro ponto importante aqui, ó, extremamente importante. Thermal protection, pessoal. Se a temperatura dentro desse chip chegar num valor máximo, shutdown, declarado no datasheet, ele para de chavear para proteger o sistema. Tá? Quando a temperatura baixar ao nível seguro, tudo isso declarado no datasheet, ele volta a chavear. Tá? Então, extremamente simples, mas extremamente seguro. Tá? A parte de overcurrent protection é implementada através da tensão em cima desse shunt, tá? Que vai para o pino de sense. Tá? Que mais? Esse é um ponto importante agora, pessoal. Qual MOSFET que eu uso? Tá? Vamos um exemplo aqui de uma entrada em 265 volts, tensão máxima 220. Então a tensão de entrada retificada 380 volts CC, vezes 1.4, que é o fator de forma para onda senoidal. Tá? O que a gente vai ter aqui, pessoal? Uma tensão refletida. O que é essa tensão refletida, pessoal? Lembrando do flyback, quando o diodo do flyback estiver conduzindo, vai aparecer uma tensão fixa no secundário. Essa tensão fixa no secundário é refletida para o primário. E ela vai somar com a tensão de entrada. Tá? O que mais a gente vai ter aqui, pessoal? Mais o efeito da oscilação pela indutância de dispersão. Lembra que a indutância de dispersão gera um spike, pessoal, aquela oscilação? Esse spike tipicamente de 50 a 200 volts. Tá? E uma margem para a tensão máxima especificada no fabricante. Isso varia de projetista para projetista. Tá? Aqui, lá. Slide 52, pessoal. Tensão do MOSFET. Como que é feito isso, pessoal? A gente tem a tensão de entrada, que seria esse ponto aqui. Mas, deixa eu trocar a cor aqui que eu gosto, o vermelho eu acho que é mais legal. A tensão refletida, somado com o spike, somado com a margem. Tá? Então, esse, pessoal, é a soma que vocês precisam se preocupar para fazer o dimensionamento da tensão do MOSFET. Tá? Vamos lá. Segunda proposta, pessoal. Então, para projetos de fontes, pessoal, não existe uma solução única. Existem diversas soluções. Então, vamos lá. Tensão de entrada 380 continua, porque isso é proveniente da rede. Mais uma tensão refletida maior, para minimizar as perdas de chaveamento. Mais um spike maior, vamos imaginar que vocês não conseguiram otimizar o transformador. Mais uma margem maior. Isso te dá duas opções de MOSFET. Tá? Um MOSFET de 800 volts da família K5 e um MOSFET de 650 volts da família M5. Tá? Então, de novo, pessoal, seleção do MOSFET. A tensão do MOSFET não é a tensão de entrada. É a tensão de entrada, mais tensão refletida, mais o spike e mais a margem. Tá? Seguindo, pessoal, esse slide mostra as tecnologias dos MOSFETs. Tá?
Para cada aplicação tem um parâmetro que é crucial. Então, quando vocês forem escolher a família de MOSFET, pessoal, não é simplesmente pelo package, tá? E pela corrente, tá? Vou dar um exemplo. A família K5 é uma tecnologia muito interessante para fonte chaveada, extremamente otimizada, com baixíssima capacitância de saída. E a família DMI2 e DMI6, por exemplo, é uma família importante para controle de motor, porque tem o diodo interno rápido, tá? Então, o MOSFET, apesar de simples, tecnologias diferentes, tá? Datasheet, pessoal, ponto importante aqui, ó. Absolute Maximum Ratings. Por que isso está no datasheet, pessoal? Isso daqui é o limite do componente. Então, nunca, em nenhum momento, deve passar desses parâmetros. Tá? Extremamente importante quando vocês forem fazer o projeto de vocês, para determinada potência, para determinada tensão, esses parâmetros são cruciais. Tá? Próximo slide. Saída, pessoal, da fonte. Vamos tratar da saída agora. Arquitetura clássica. Uso um diodo mais um capacitor para fazer retificação. Esse diodo pode ser ultrafast, pode ser Schottky, pode ser silicon carbide, pode ser N tecnologias. Só que esse diodo sempre tem um drop de tensão em cima dele aqui, pessoal. Sempre. E esse drop prejudica a eficiência, o tamanho da fonte. Tá? Qual a opção para isso, pessoal? Uma técnica bem interessante que chama retificação síncrona, onde eu vou usar um controlador mais um MOSFET para que eu faça o papel do diodo. Então, eu não vou usar mais o diodo, eu vou usar um controlador e o MOSFET. Qual que é a vantagem disso, pessoal? Tamanho, eficiência, temperatura. Então, é muito, muito interessante esse tipo de arquitetura. Tá? Seguindo, pessoal, vamos tratar agora da tensão do diodo. Eu tenho uma composição da tensão reversa dele, que é a tensão de saída, propriamente dito, quando ele está em bloqueio, mais a tensão que vai aparecer no rolamento secundário, proveniente da chave quando ela está ligada no primário, que é Vin dividido pela relação de espiras, mais o spike. Tá? Somado a isso, eu tenho a margem. Então, o que acontece, pessoal? Quando for dimensionar a tensão do diodo, sempre olhar todos esses parâmetros. Tá? Para uma faixa de até 200 volts, tecnologias, efeito de campo, Schottky, tá? E para tensões maiores que 200 volts, temos também os diodos ultrafastes e os silicon carbide. Vamos lá. Se eu tiver uma aplicação, por exemplo, aqui no caso 1, pessoal, 5 volts extensão de saída, tá? Eu posso usar um FERD de 45 volts. Se eu tiver um conversor de 24 volts extensão de saída, eu tenho que usar um Power Schottky de 150 volts. Por essa composição aqui, Vout, refletida, spike e mais a margem. E se eu tiver 48 volts, uma tensão típica de telecom, eu tenho que usar um diodo ultrafast de 300 volts. Como que eu vou selecionar o diodo, pessoal? Tem um appzinho no site da ST, na Play Store ou na Google Play. Bem interessante, facilita bem a escolha do diodo. Tá? Implementação, pessoal. Então, flyback com diodo tradicional, já falamos. Vou passar isso aqui rapidinho. Qual que é a segunda opção? Usarmos o retificador síncrono mais o MOSFET. Tá? Essa opção é a opção com menores perdas. Como que eu implemento isso, pessoal? Um chipzinho bem pequenininho, um SOT23, parece um regulador de tensão, esse é o controlador, SRK1000, e mais um MOSFETzinho aqui na saída. Tá? O que a gente vai ter aqui, pessoal, na implementação? Vamos olhar o circuito, tá? O SRK1000, tá? Ele é um controlador adaptativo que você vai precisar desses componentes aqui periféricos, tá? E ele aciona a chave propriamente dita. Então, o pênalti que você vai pagar para a implementação de uma retificação síncrona são esses componentes aqui, tá? Bem pequenininho, nenhum de potência, acionando esse MOSFET.
E a tecnologia do MOSFET aqui é interessante. Para esse MOSFET, para essa aplicação aqui, a tecnologia F7 é bem interessante, diversos packages bem pequenininhos que te permitem implementações bem compactas. Tá? Aqui, a mesma coisa para a escolha da tensão de breakdown do MOSFET, 5 volts, um MOSFET de 80 volts da família F7. Tá? Controladores, pessoal, o SRK1000 para tensões até 100 volts e o SRK1001 para 185 volts. Se vocês quiserem testar, avaliar, ver se tudo aquilo que o Rogério falou é legal, a ST tem uma série de plaquinhas de avaliação num formato bem interessante, onde você pode colocar diretamente na tua placa, que já tem diodo, e você vê o que vai acontecer em termos de aquecimento. Então, muito legal isso daqui. Facilita bastante o desenvolvimento e vai facilitar bem o dia a dia de vocês para entender essa tecnologia. Família F7, tá? Para retificação síncrona, bem interessante, com package em Power Flat, bem pequenininho. 2 pontos importantes aqui, pessoal: baixíssimo RDS-on e baixo QRR. Então, para fazer a retificação síncrona é a escolha adequada. Aqui um exemplo de plaquinha, pessoal, só para mostrar para vocês a diferença em termos de temperatura, tá? Então vamos lá. Com a retificação síncrona, temperatura 52 graus. Com o diodo Schottky, 112 graus, pessoal. Então existe uma diferença gritante em termos de temperatura nas duas arquiteturas. Placas de avaliação, diversas placas de avaliação com diversas potências, enfim, e toda a documentação disponível no site. E essa aqui é uma plaquinha bem interessante, onde a gente vai colocar o nosso STCH03 para fazer uma fonte do tipo Power Delivery, onde você varia a tensão de saída em função do que eu conecto do outro lado da fonte. Tá? Bem interessante esse material. Vamos lá fazer o projeto, pessoal. Aqui o nosso tempo está estourando. A ferramenta aqui, pessoal, é online, tá? A ferramenta está disponível nesse endereço aqui que está no topo aqui da página de vocês. O que é o bacana da ferramenta e o bonito da ferramenta? Você consegue fazer todo o projeto da fonte, tá? Online, salvar seu projeto, customizar o transformador, entender onde estão as perdas. Então, essa é uma ferramenta extremamente poderosa. O que vocês precisam? Saber onde está vocês fazerem um link no site da ST. O link está aqui no site. Então, vocês podem fazer a simulação. Tá? Dicas de projeto aqui, pessoal. Vamos passar. O nosso tempo está acabando aqui. Então, vamos lá. Para o transformador, pessoal. Aquele transformadorzinho que a gente coloca simplesmente com um enrolamento no primário e um no secundário, na verdade, ele é bem mais complexo. Ele é um transformador bem complexo. A gente vai ter indutâncias em série, resistências em série. Então, toda vez que vocês for fazerem o projeto, lembre-se que a resistência do fio importa, a indutância de leakage importa. Então, todos esses parâmetros são importantes. Como que a gente pode minimizar esses efeitos? Tá? Ponto legal aqui, pessoal. Dica bem interessante. Enrolamento primário, pessoal. Dividir ele em 2. Vamos imaginar que vocês precisam colocar 100 espiras, tá? No primário. O que vale mais a pena você fazer? Dividir entre 50 e mais 50, colocar 50 espiras no começo da bobina e mais 50 espiras no fim, e vai reduzir a indutância de dispersão. Então, esse tipo de dica te permite com que você minimize os efeitos ruins dos elementos não lineares do transformador. Tá? Layout, pessoal, esse é um ponto bem importante, tá? E a gente pode pegar e resumir aqui num ponto. Power ground, pessoal. Quando for fazer o projeto da fonte e do layout,
O zero do capacitor eletrolítico de entrada é o ponto de menor impedância. Então, esse ponto tem que ser ligado por um trace diferente, tá? Diretamente no controlador e na chave, tá? Então, quando for fazer o roteamento da placa, sempre esse ponto tem que ser ligado diretamente na referência do controlador e então se ligar aos capacitores de acoplamento, tá? Esse aqui é o ponto-chave onde a gente acaba tendo 90% dos erros em termos de layout, tá? Eu vou correr aqui nos últimos pontos, tá? Para a gente conseguir fazer as questões aqui, porque o nosso tempo já está estourando. Ponto importante aqui, pessoal. Sempre manter uma margem com relação ao MOSFET, principalmente no Brasil, tá? Quando a gente for tratar indutância de dispersão e relação de transformação, sempre olhar a tensão mínima de entrada, tá? Isso é importantíssimo, tá? O que mais? E aqui, pessoal, para quem quer fazer uma planilha do Excel, no MATCAD, tentar fazer sua própria ferramenta de simulação em termos de projeto, a gente disponibiliza todas as equações aqui para vocês, tá? E aqui um slide bem interessante mostrando que não existe uma solução única para a fonte, pessoal. Um exemplo de fonte de 9 watts, tá? De 9 watts, rodando em modo descontínuo e modo contínuo, tá? Diferentes indutâncias de primário, tá? Os dois projetos funcionam bem, mas dá uma olhada no que acontece aqui, pessoal. Modo DCM, pessoal, eu consigo ter um transformador pequeno, tá? Na saída, eu não preciso colocar um diodo tão nobre, tá? E ele é naturalmente estável, tá? No modo CCM, o que eu vou ter aqui, pessoal? Tá? Baixas perdas de condução, baixo filtro de EMI, tá? E como existe um ripple menor de corrente, meu capacitor de saída também é menor, tá? Então, para mostrar que existem diversas soluções para diferentes soluções para o mesmo problema, tá? Referências bem interessantes, pessoal. Eu coloquei o QR Code aqui para vocês fazerem o download. Essas duas referências explicam o básico de fonte desde o começo. É um material muito bacana. É um material para quem tem interesse e quer se aprofundar. Recomendo, são materiais bem interessantes, tá? Aonde comprar produtos ST, tratar de amostras, tá? A ST trabalha com todos esses distribuidores, tá? Distribuidores globais, distribuidores locais, tá? Então, todos eles podem ser um canal para vocês comprarem os componentes, tá? Os componentes, os aplicativos para selecionar, desde o diodo até o microcontrolador, estão na loja da Google, na Google Play ou na Play Store, tá? Na loja da Apple, os dois, tá? E em termos de suporte, pessoal, o que a gente vai ter aqui? Por gentileza, façam sua conta no st.com, tá? Você vai clicar aqui no login, colocar seu e-mail e sua senha, extremamente rápido. Você vai clicar aqui no login, Support in Community, Support Request, tá? E você vai colocar aqui a sua dúvida pertinente ao seu projeto, tá? Tem um time bem grande trabalhando nesse suporte que vai te ajudar aí nas suas dúvidas do dia a dia, tá? E, pessoal, desculpa a transmissão, eu sei que alguns de vocês tiveram problema com relação ao áudio, e a gente pode ir para as questões, para o chat. Vamos lá. O que você acha, Thiago? Vamos lá. Obrigado, Rogério. Obrigado pela transmissão. Pessoal, desculpa algum transtorno com relação à transmissão, tá? Todo o vídeo será disponibilizado no final da transmissão. Depois eu vou fazer a edição e vou disponibilizar, tá? Na plataforma do Embarcados, no mesmo link que vocês fizeram a inscrição. Os slides vão estar lá também, tá bom? É isso aí.
Vamos às perguntas. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, Rogério, e você anota aí para ver o que você acha dessas perguntas e a gente vai respondendo elas. Claro, vamos lá. Uma a uma, beleza? Pessoal, beleza. O Rogério, se ele não responder, ele vai mandar por e-mail para vocês depois, com mais detalhes, tá? Vamos lá. Marcelo perguntou o seguinte: você estava falando no slide 10, Rogério, sobre a escolha da topologia, a escolha do diodo na topologia book. E a escolha do diodo é muito importante, tá? O Marcelo fez a seguinte pergunta: o tempo de ligado ou acionado, né, o tempo on, se ele for muito pequeno, isso acarreta qual situação? Tem alguma restrição se o tempo for muito curto de ligado? Marcelo, né? Isso, Marcelo. Marcelo, obrigado pela pergunta. Essa pergunta é bem importante, tá? O tempo mínimo de on na topologia buck, ele é mais relacionado à velocidade do MOSFET do que na recuperação reversa do diodo. Por quê? Lembrando que o diodo ele só vai entrar em condução assim que a chave desligar principal e então a corrente circular pelo indutor pelo diodo de saída. Se eu tenho um ciclo ativo bem lento, bem estreito, quando eu for ligar de novo a chave, tá? O diodo não está conduzindo. Então não é um problema para o diodo, o ciclo ativo bem pequenininho. É um problema mais para o controlador. Obrigado, Rogério. Obrigado, Marcelo. Outra pergunta do Robson agora. Você pode indicar algum diodo para uma aplicação de 1 ampere na saída de um buck? Um buck? Marcelo, o Robson. Esse é o Robson. Esse é o Robson, né? O Robson? Robson. A gente está falando de um circuito buck, né, o Thiago? Sim. É buck 1 ampere, certo? Buck 1 ampere na saída. Isso. Então, ele não mencionou qual é a tensão de saída, tá? Mas enfim, uma boa opção para um conversor buck para 1 ampere na saída, primeiro seria um diodo com tensão adequada à entrada, então tipicamente vai ser 600 volts. Isso nos remete a diodos ultrafast, tá? Então, uma opção seria um diodo da ST, o STTH 3L06 ou 3R06, que seria um diodo de 3 amperes, 600 volts. Lembrando que a corrente de 1 ampere que o nosso colega menciona é a corrente média. Então, a corrente do diodo tem que ser maior por aquela relação entre a corrente de pico e a corrente média. Tá, joia. Obrigado, Robson. Obrigado, Rogério. Vamos lá, uma terceira pergunta aqui. Uma pergunta do Bruno. Ele estava falando lá do slide 13, quando você falou de flyback. É aquele slide que você mostra como que funciona o flyback. Ele pergunta sobre a corrente de saturação do indutor. Aí o Marcelo comentou embaixo, inclusive, sobre que ele já projetou, né, o flyback e que a última vez que ele projetou o gargalo foi o trafo. O que você tem a dizer para o Bruno, que fez a pergunta aí? Bruno, obrigado pela pergunta. Realmente o seu problema é o problema de diversos projetistas, tá? Principalmente aqui no Brasil. O transformador realmente ele é bastante problemático. E a sua pergunta nos remete a um ponto bem interessante, tá? Existe uma variação muito grande, tá, nos parâmetros do transformador. Então, o fabricante do transformador tem que lidar com variações do processo, variações no gap, variações na permeabilidade do núcleo, e tudo isso, tá, afeta a corrente de saturação do transformador. O que a gente pode fazer em termos de projeto para ter um projeto robusto? Tá? 2 pontos. Primeiro é trabalhar com uma folga com relação à corrente de saturação do transformador. Então, toda vez que vocês forem calcular o gap do transformador, ter uma folga, tá? Essa folga que eu digo é superior a 10%, não pode ser algo muito, muito apertado. E o outro ponto é ter um controlador que tenha proteção contra saturação do núcleo. Esse é um ponto bem legal. Esse controlador que eu mostrei para vocês, o STCH03, ele tem uma malha
que no pino de sense, que ele lê ciclo a ciclo a corrente na chave. Então, se caso o controlador verifique que existe uma variação na derivada da corrente que ele está medindo, ele desliga preventivamente a chave. Então, eu vejo assim, o primeiro é ter um projeto robusto do transformador para ter uma determinada margem e a escolha de um controlador que tenha essa proteção ciclo a ciclo e com esse parâmetro que comentei com vocês, preditivo, o que aumenta bastante a robustez do sistema, tá? Tá joia. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo comentário, Marcelo. O Otávio Augusto também pergunta sobre o indutor. Ele pergunta como devo escolher o indutor quando tem opções com diferentes frequências de autorressonância para o mesmo valor de indutância? Essa é uma boa pergunta, porque para fonte chaveada em geral, a frequência de ressonância do indutor ele acaba não sendo decisivo, tá? Mas é uma pergunta interessante. Nunca ninguém me perguntou algo do gênero. Eu nunca passei por uma situação que tinha que fazer essa consideração. Mas a gente responde ele sim. Se eu tiver alguma informação adicional, a gente vai atrás sim. Otávio, vai responder em privado, beleza? O Wellington pergunta com relação ao sentido de enrolamento. Sentido de enrolamento do trafo, né? Ele falou que errou nisso quando ele foi fazer a fonte dele e ainda não entendeu como fazer. Legal. Então vamos lá. Excelente pergunta. Esse é o Wellington. Que esse também é um ponto que frequentemente existe esse problema no mercado. O que acontece? Num conversor do tipo flyback, se você der uma olhada, o início o sentido de enrolamento do primário tem que ser o oposto do secundário. Em outras palavras, se você fazer a regra da mão direita para achar onde é o fluxo, para onde vai as correntes, tá? O ponto do primário ele tem que estar ligado no dreno do MOSFET, tá? E o ponto que seria o início do secundário, teria que estar ligado no 0 volt do capacitor de saída. Tá. Em outras palavras, eles têm que estar em oposição de fase. Se você está enrolando o seu enrolamento, vou imaginar no sentido horário, você tem que pegar o início do primário com o fim do secundário, e esses pontos são, respectivamente, o dreno do MOSFET e o 0 volt do capacitor de saída. É isso aí. Muito obrigado, Rogério. Essa foi a pergunta do Wellington. Tem uma pergunta do Francisco. Ele pergunta sobre qual cuidado, além da correta escolha do diodo, deve-se tomar considerando eventuais capacitâncias parasitas. Isso para qual topologia? Ele menciona a topologia? Ou... Ele mencionou. Não. Mas deve ser da Buck, viu? O da Buck, né? Acho que sim. O da Buck. A pergunta é com relação ao diodo, certo? Exato. Com relação às capacitâncias parasitas na escolha do diodo, né? Com relação à escolha do diodo. O diodo é importante imaginar o seguinte, pessoal. Primeiro, não pode ser um diodo lento, por um motivo que eu comentei com vocês. O diodo ainda está conduzindo quando a chave é acionada novamente, tá? Esse é um parâmetro importantíssimo. E um outro ponto que também prejudica bastante é o tempo de acionamento direto. Muitas vezes os fabricantes acabam não declarando esse parâmetro, que é o TFR, é o Forward Recovery, não o Reverse Recovery. Mas, em geral, para fabricantes de primeira linha, se a gente escolher um diodo ultra fast, tá, com TRR abaixo de 70 nanosegundos, tá, você não vai ter problema. Por que eu digo isso? Tem muitos fabricantes que acabam especificando o diodo ultrafast abaixo de 200 nanosegundos. E não é um diodo tão ultrafast assim. E pode gerar diversos problemas, tá? Tá, joia. Bom, pessoal, são várias perguntas. Rogério, passa de novo qual que é uma forma das pessoas mandarem perguntas para você. Tá. E o outro e-mail que a gente pode entrar em contato, tá? É o stmicroelectronics.brasil@st.com, tá? Então esse é o canal, pessoal.
Esse é o e-mail do nosso escritório aqui no Brasil. Se vocês tiverem algum outro detalhe, enfim, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Vai ser um prazer aí ajudar vocês. Tá? Rogério, só um instante. O Lucas e o Nicolas fizeram perguntas, o Fernando também. Gostaria que vocês enviassem para esse e-mail que o Rogério deixou na tela, gente. Porque assim, a gente já fez 6 perguntas, a gente estourou o tempo, e eu não quero outro problema de transmissão por conta da instabilidade em vários sistemas, inclusive Microsoft, outros sistemas também que está acontecendo pelo mundo. Rogério, a gente vai agora distribuir 2 placas para as 2 perguntas que você acha que complementaram muito bem o webinar. Tá, eu anotei aqui, Thiago, obrigado pela palavra. Eu gostei muito da pergunta do Bruno. O Bruno tocou num ponto aí que é a parte de saturação, um ponto-chave bem chato, tá? Realmente o Bruno tá sofrendo com os projetos aí de magnéticos. Eu gostei da pergunta dele e o Bruno fica com uma plaquinha. Então, tá? O Bruno falou sobre flyback, ele perguntou sobre a corrente de saturação do indutor. Isso aí. E o Wellington também. Gostei muito da pergunta do Wellington também, foi bem ilustrativa e todo mundo tá... Eu acho que foi bom para o time como um todo ter essa discussão aí. O Wellington, ele perguntou sobre o sentido dos enrolamentos. Isso, é isso mesmo. Isso. É isso aí. Eu pedi aqui para o pessoal responder aqui em privado para mim. Eu vou pegar o contato de vocês e aí o Rogério vai mandar as placas aí na casa de vocês. É isso mesmo, né, Rogério? Isso. Me manda o que a gente vai precisar, é o nome, né? Nome completo, o endereço, e aí a gente vai mandar uma plaquinha de cada um para vocês. Tá, joia. Então tá. Então a gente vai entrar em contato com o Bruno e com o Wellington. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é isso aí. Pessoal, muito obrigado pela paciência. Os slides estarão disponíveis. O Rogério vai fazer alguns ajustes. A gente vai fazer alguns ajustes no vídeo, tá? Desculpe por esse contratempo. Muito obrigado, Rogério, pelo seu conhecimento aí, pela aula. Eu agradeço, Thiago, agradeço a todos. Eu vejo que tem 90 pessoas ainda online. Eu fico muito feliz com um tema de hardware, de eletrônica de potência, ter uma audiência tão grande. O que eu posso dizer para todos vocês, nosso mercado é bastante carente. Agradeço de novo ao Thiago pelo espaço e a gente fica muito feliz em poder colaborar aí, mostrar o que a gente tem de fazer uma singela colaboração em termos teóricos aí e mostrar o que a ST pode ter de produto para ajudar todos vocês. Muito obrigado. Eu vou abrir minha câmera só para dar um tchau para vocês. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado. Tchau, gente. Até a próxima.